Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa sessão. Primeiramente, queria agradecer novamente à Autodesk pela oportunidade da gente estar participando desse evento. E hoje nós da Concremat trouxemos para vocês o tema de gêmeos digitais na infraestrutura. Né? É um assunto que vem ganhando muito conteúdo nos últimos anos, a necessidade da engenharia e dos ativos de engenharia estarem migrando para a utilização de gêmeos digitais. E como vocês vão ver durante a nossa apresentação, a gente vai trazer esse tema voltado para obras de artes especiais. Então, apenas nos apresentando, eu sou a Magda Junqueira, eu sou diretora da Diretoria de Gestão de Integridade de Ativos e OIM da Concremat. Com a gente também hoje está o Guilherme Borges, que é o coordenador da nossa Diretoria Técnica de Integração e Processos, e também o Leonardo Factori, que é arquiteto urbanista, também da Diretoria Técnica de Integração e Processos. Tá? Falando um pouquinho sobre qual vai ser o conteúdo da nossa agenda, nós vamos primeiro eu vou fazer uma apresentação rápida para vocês sobre um pouquinho do que é a Concremat, na sequência abordar o porquê a importância da gestão de ativos tem sido tão relevante nos últimos anos. Vamos trazer um pouquinho de conteúdo, né, da caracterização e da definição do que é o conceito de um gêmeo digital, o estudo de caso de um projeto que nós estamos desenvolvendo dentro de casa, consequentemente com os desafios e resultados que a gente já obteve nesse projeto e quais são os próximos passos que a gente ainda tem que superar. Tá? Então, falando um pouquinho primeiro sobre Concremat, né, nós somos aí uma jovem senhora de quase 70 anos, fomos fundados em 1952 pelo professor Mauro Ribeiro Viegas, originalmente como um laboratório privado para fazer o controle sistêmico de estruturas, principalmente mais voltado para a área de materiais. Né? O professor Mauro é arquiteto, e na época de 50 foi onde a gente teve aí booms de grandes empreendimentos de engenharia, como construção de Brasília, construção das primeiras refinarias da Petrobras, onde a gente esteve presente em todos eles. Né? Depois, em 1970, a Concremat expande um pouco mais o teu cardápio, o teu portfólio de serviços, se tornando aí já uma referência no segmento de engenharia consultiva. Em 2008, a gente começa nosso primeiro pezinho fora do Brasil com um empreendimento na República Dominicana, uma obra de uma hidrelétrica. Em 2009, é um outro marco muito importante na nossa história, que é onde foi criada a Concremat Ambiental, né, que é uma marca que a gente tem até hoje dentro da empresa. Então, somos também temos uma empresa de meio ambiente dentro de uma empresa de engenharia. Então, isso facilita muito quando a gente vai prestar serviços para os nossos clientes na área de meio ambiente, por ter essa integração com toda a expertise de engenharia que a gente tem nas outras disciplinas dentro de casa. Em 2017, a gente pela primeira vez ocupa o ranking da engenharia consultiva no Brasil, pela revista Empreiteiro. Em 2017, é um outro evento que marca também bastante a nossa história, que é onde a CCCC, que é uma grande empresa chinesa, adquire parte da Concremat como tua estratégia de desenvolvimento de plataforma de serviços para a América do Sul. Em 2018, a gente, por conta desta integração com a CCCC, cria uma área de negócio EPCista, onde a gente já teve aí um serviço executado, né, no gasoduto do Rota 3, da Petrobras, foi um empreendimento que a gente já concluiu com muito sucesso, principalmente na questão de segurança, né, temos sido premiados, inclusive, pela própria Petrobras com relação a isso. E em 2021, a gente consolida a nossa participação na América Latina com outros grandes empreendimentos. Falando um pouquinho da nossa posição, no mapa a gente consegue enxergar, como eu comentei no slide anterior, sobre a consolidação, né, na América Latina. Então, hoje a gente se faz presente, além da República Dominicana, em El Salvador, Peru, Bolívia, Paraguai, e aí com outras perspectivas de negócios em outros países também na América do Sul para os próximos anos. E no Brasil, em todos esses estados que estão demarcados em laranja, é onde a gente tem uma base efetivamente da Concremat, um escritório regional da Concremat, mas a gente atua praticamente em todo o território nacional.
né? Dentro da nossa carteira de negócios, a gente atua em diversos segmentos de mercado, né? Então, a gente atua em transportes e logística, mobilidade urbana, que também vem crescendo bastante nesses últimos anos, edificações e redes de varejo, saneamento, recursos hídricos, energia também sempre foi um forte nosso, indústria e mineração e petróleo e gás. Lembrando que a gente atua em todo o ciclo de vida do empreendimento, então a gente atua com serviços de consultoria, desde estudos de viabilidade de negócio ou de projetos, passando pelo desenvolvimento desses projetos, conceitual, básico, executivo, depois com a supervisão e fiscalização dos empreendimentos durante a sua implantação, e depois na parte de gestão de integridade de ativos, já com ativos aí na parte de OPEX. Então, falando um pouquinho sobre nossos posicionamentos aí de mercado, né? Então, a CCCC, que é a China Communications Construction Company, ela é a quarta maior empresa de engenharia do mundo, ocupa a 78ª posição no ranking da Global Fortune 50 desde 2020, e é realmente uma gigante no segmento de construção e projetos de infraestrutura com mais de 100 anos de história, e com números que realmente são sempre muito representativos, tá? Dentro da plataforma, que é como a gente costuma dizer, né, da CCCC, esse conglomerado todo, tem muito foco na parte de terminais portuários, né, e ferrovias ao longo do mundo inteiro. Então, grandes pontes, grandes portos, grandes travessias, tá sempre no cardápio aí, na história dos principais empreendimentos que a CCCC também projeta e executa, tá? Em 2020, com uma receita aí na casa de 95 bilhões de dólares, tá? E falando um pouquinho sobre a Concremat, nós somos, nos últimos 5 anos, a gente está aí entre as maiores empresas de consultoria do Brasil, por 5 anos consecutivos como primeiro. Esse ano já saiu a posição de 2021, a gente caiu para 2º lugar, mas esperamos no ano que vem estar de volta ocupando aí a liderança no mercado. Isso continua sempre sendo a nossa visão de negócio. Com relação à inovação, a gente também, todo ano vem sendo reconhecido pela Valor, principalmente, né, como uma das grandes empresas de inovação. Estamos sempre aí entre os top 5 e a única de consultoria voltada, né, no segmento de construção e engenharia. As outras, né, são construtoras do próprio segmento, e hoje ocupamos aí a 30ª posição no ranking geral de empresas de inovação no Brasil, que para a gente realmente traz muito orgulho, porque a inovação é um valor nosso, né? Temos fome de aprender e inovar, e a gente pratica isso todo dia nos nossos desafios, tá? E como eu comentei lá no slide do gráfico da nossa história, também com esse empreendimento, né, que foi o primeiro projeto executor da Concremat, né, a gente como uma empresa executora, no projeto do Rota 3, a gente ser reconhecido como destaque de segurança para uma empresa como a Petrobras, uma obra de um gasoduto realmente de muito valor para a gente, tá? Então, falando um pouquinho sobre o porquê da importância da gestão de ativos, né? Quando a gente participa de todos os fóruns globais, fóruns FDIC e tudo mais, toda a história que se busca com relação a todos os indicadores que tem de mercado, realmente não tem como a gente fugir de dados que realmente são muito impressionantes. Guilherme, você pode... Isso, pode passar todos, tá? Então, no último fórum da FDIC, inclusive, a MC Kinsey trouxe que seriam estimados algo na casa de 40 trilhões de dólares para se manter estruturas ao longo do mundo até 2030. Tá? Ao mesmo tempo, quando a gente olha o histórico de falhas, né, o que se identifica é que, em média, 89% das falhas dos ativos não são em decorrência do próprio tempo, mas sim da operação, né? Ainda voltado para as necessidades de futuro, né? O que se espera daqui para frente é que cada vez mais
os dados sejam transformados em informação, que os relatórios estáticos sejam transformados em análises dinâmicas, em tempo real, a todo momento sendo avaliadas essas informações para tomada de decisão. E, sem dúvida, a indústria da engenharia, como a própria KPMG trouxe no relatório dela, 62% da indústria de engenharia enxerga que, ao longo dos próximos anos, o uso de modelagens para análise de risco e para retorno em tempo real nos projetos é fator preponderante de sucesso. Tá? E quando a gente fala em gestão de ativo, infelizmente muitas pessoas ainda acreditam que gestão de ativo começa depois que ele entra em operação, né? A Concremat concorda com os grandes pensadores direcionados para a área de manutenção de ativos, onde a gestão e manutenção de ativos, ela começa desde a fase de um projeto inicial. Então, a manutenção, ela tem que ser prevista e considerada desde quando se está desenvolvendo um projeto, desde quando se está definindo uma metodologia executiva daquele ativo, olhando como mantê-lo e como operá-lo depois, quais são as consequências que a operação pode trazer para efeitos da durabilidade ou para a mantenabilidade daquele ativo. Então, é muito fundamental que a gente enxergue realmente o ativo como um todo. No Brasil, ainda se contrata muito separado, né? Contrata-se o projeto, contrata-se a obra, depois quem opera e quem faz as manutenções. Mas em alguns países do mundo já se contrata, por exemplo, o projeto, não pelo valor do projeto em si, mas pelo valor do ciclo de vida do ativo, que aí é justamente onde você traz essa visão de que projeto e construção dura ali um período curto da vida daquele ativo, mas o maior uso dela, né, o maior tempo dela está na questão da operação e da manutenção. Então, você não tem mais um investimento tão íngreme como na hora que você está fazendo uma implantação, mas você tem isso por muito mais tempo. Então, são investimentos menores, mas por muito mais tempo que joga a curva de custos acumulados do projeto para valores que devem ser considerados e previstos, o como minimizá-los desde a fase de projeto. Tá? E aí, só para dar uma visão também geral do como a gente consegue trazer isso em números reais. Tá? Um estudo feito pelo Júlio Nassif, que também tem um case muito parecido com relação à lei de Sitter, quando a gente vai olhar voltado para a durabilidade de estruturas propriamente dita, né, traz uma correlação do impacto e do custo financeiro que as manutenções ao longo da vida do ativo trazem para aquela operação. Então, quando a gente está falando de uma manutenção preditiva e que isso é considerado na fase de projeto e implantado desde a fase de construção daquele ativo, estima-se, vamos considerar que a gente tem aí um fator de relação de custo para a implantação daquela preditiva. E ela nos traz um aumento na disponibilidade do ativo, porque ou eu evito pará-lo através de monitoramentos e sensoriamento, ou eu faço pequenas intervenções ao longo do tempo que me custam mais barato e com menos necessidade de paradas. A partir do momento que eu já não faço mais uma preditiva, mas que, de certa forma, consigo fazer uma preventiva definida em espaços e intervalos previamente definidos, essa relação de custo já sobe ali para casa de 1,5, e a gente tem ali um aumento, sim, da disponibilidade, porque a gente está aumentando a vida útil dele, mas já requer umas pequenas intervenções com uma duração um pouquinho maior. Agora, se eu não faço nada disso e espero a coisa ficar complicada, ou seja, apresentar falha ou apresentar dano, ou chegar, inclusive, a estados de ruptura, que é onde se entram as manutenções corretivas e sempre não programadas, essa relação de custo já vai variar de 2% até 6% do custo daquela intervenção, e isso, obviamente, vai trazer um impacto muito negativo da disponibilidade daquele ativo, porque ele vai ficar mais tempo parado. A lei de Sitter, ela traz algo também similar, só que olhando para a durabilidade de estruturas com uma escala exponencial a cada 5. Tá? Então, realmente, a gente planejar e a gente cuidar da manutenção desde a fase de projeto e implantação é fundamental para que a gente reduza o impacto na manutenção daquele ativo. Tá?
Na sequência, a gente vai falar um pouquinho sobre conceitos do que é um gêmeo digital. E aí eu convido o Guilherme para trazer para vocês esse conhecimento e compartilhar um pouquinho da nossa visão de como trazer isso para o nosso negócio. Guilherme, contigo. Certo. Obrigado, Magda. Obrigado por trazer todos os potenciais que existem realmente nesse segmento, né, do nosso engenharia e construção, principalmente focado na gestão de todos esses ativos, né. Agora, pessoal, vou trazer um pouco aqui, um pouco sobre o conceito aqui de gêmeos digitais, né, um termo aí que tá muito em destaque aí, no nosso segmento. Então, trazendo um pouco aí do conceito, na verdade, indo lá atrás, né, buscar, na verdade, o primeiro caso de gêmeo na engenharia, né? Não era um gêmeo digital ainda, porque é necessário esse tipo de conceito, né? Então, o primeiro gêmeo, na verdade, foi a missão de Apolo 13, né, que o desafio é justamente, né, como que você vai diagnosticar e resolver um problema de um ativo físico, né, que está lá no campo. Nesse caso, o campo lá eram 300 mil quilômetros de distância da Terra e fora de uma intervenção humana direta, né? Então, o que existia era todo esse ativo replicado fisicamente na Terra, conectado, obviamente, com dados que eram recebidos diretamente da espaçonave para conseguir fazer a simulação de cenários ali antes de dar qualquer proposta de solução, enfim, visto que era um projeto, né, que obviamente não tinha margem para erro, né? Então, o foco é justamente simular e testar essas soluções aqui na Terra para garantir que ela seja executível lá, nesse caso, no espaço, né? E, de fato, foi necessário, né? Enfim, a missão como um todo teve uma explosão dos tanques de oxigênio, causou um dano grande, e, enfim, existem filmes e livros que contam justamente como foi a operação aqui em terra e o quanto foi importante ter essas informações que permitiam esse entendimento de como esse ativo estava lá no campo, o quanto isso foi decisivo no processo de definição da solução, né, e, consequentemente, no sucesso, né. E aí, agora, trazendo um pouco mais já a questão do conceito para o nosso segmento, né, o Michael Greaves, em 2002, né, forjou aí o que foi, pode-se dizer, o primeiro conceito mais direcionado em engenharia, né, um projeto que ele também estava executando na NASA, que aí fala que consiste basicamente em 3 componentes, né? Você tem um produto físico, uma representação virtual desse produto e conexões de dados bidirecionais que vão alimentar, né, tanto essa representação física para virtual e vice-versa, né? Então, palavras importantes aqui sobre esses 3 componentes, o físico, virtual e a conexão de dados, né, que é o que a gente vai falar um pouquinho ali na frente sobre a importância disso, o quanto ela é fundamental para que, de fato, um gêmeo digital ele seja construído, né? E trazendo para uma definição aqui até mais direcionada para o nosso mercado, aqui, o professor Sérgio Schier recentemente publicou isso em um artigo que fala que a definição de um modelo virtual, aí, assim, numa edificação, móvel de infraestrutura, de modo que esse modelo ele possa ser utilizado para monitorar, analisar e melhorar o desempenho do empreendimento real. Então, a conexão já com o que a Magda trouxe lá sobre os enormes potenciais que existem de otimização em relação à melhoria de desempenho, né, principalmente relacionado às condições de manutenção. Então, e aí esse monitoramento, análise e melhoria está conectado a uma fonte de fornecimento de dados e informações em tempo real, né? Então, novamente, aparece aqui esse termo aqui que é fundamental para esse conceito de gêmeos digitais, né? E aí, seguindo aqui, como que funciona, né, o fluxo de informações, né? A gente vê que as duas definições trazem justamente isso. Como que funciona o fluxo de informações no gêmeo digital? Então, aqui a gente tem a representação aqui incisa do ativo físico, né? E aí, a partir desse ativo físico, nós realizamos a coleta de dados que estão vindo lá do campo, né? Junto com essa coleta, existe um processamento para que ele seja conectado ali ao o modelo virtual, né? E a partir dessa conexão ali entre o físico e o virtual, é possível fazer justamente essas descobertas, né? Descobertas no sentido de entender ali as condições que estão de fato acontecendo naquele ativo em campo, para que isso ajude justamente, aí volta, né, para a gestão desse ativo físico, né? Então, a gente tem um loop aí de dados acontecendo, para que
consiga, né, passar por essas 4 etapas, né? Eu coleto, eu processo, após o processamento eu interpreto, né, e faço as descobertas necessárias, as análises necessárias ali, para que, de fato, eu consiga tomar as melhores decisões para fazer a gestão desse ativo lá em campo, né? Então, e aí, seguindo um pouquinho mais, como que a gente constrói isso, né? Como que a gente vai construir o gênero digital, né? Então, um processo importante aqui, como foi bem colocado no início pela Nada, que é pensar no projeto, na execução do ativo desde a fase de concepção, né? Então, seja na definição ali das metodologias que melhor vão permitir a gestão desse ativo no campo, mas também em relação quando a gente fala de dados, né? Então, a gente começa a construir essa massa de dados desde a fase ali de projeto, né, que vai sendo incorporada durante a construção, né, onde a gente insere dados relacionados ali que são importantes durante a construção desse ativo, que aí vai passar aqui por uma finalização em relação ao as-built, e aí a gente começa a entrar aqui na fase de operação dele, pensando justamente em como que eu vou buscar essas informações de campo, né? Quando a gente fala ali da conexão do físico para o digital. Então, está associado muito à utilização de sensores, né? Que vai estar relacionado ali à própria IoT, né? A computação de nuvem, que vai permitir a transmissão desses dados depois de a coleta, que aí entra na etapa seguinte, que é essa conexão, né? Eu tenho os dados sendo gerados e eu preciso depois realizar a conexão deles, que a gente, no nosso estudo de caso, vai explicar um pouquinho como estamos pretendendo fazer, né? Então, e aí, a partir disso, que quando você começa a ter aqui, né, desde esses dados desde o início e finalizando com uma conexão ali entre o físico e o digital, você consegue ter um volume de informações para entender e interpretar aquele ativo, né, principalmente aprendizado a partir do histórico ali de informações que a gente vai receber daquele ativo, que aí sim vai permitir, né, a aplicação prática e efetiva de análise preditiva, né? Então, com isso em mente, né, o que a gente começa a perceber, né? Alguns pontos importantes, né? Que, no fim do dia, o BIM entra como um meio fundamental para a construção de um digital twin, justamente por permitir que eu tenha a representação digital desse ativo com informações realmente inseridas ali e relevantes, né? Então, parte ali desde o momento que eu consigo trazer aquela informação de geometria, mas conectando com propriedades daqueles elementos, né, que vão permitir que a gente faça uma integração ali dessas informações, né, de eu ter uma informação realmente parametrizada que vai me dar robustez aí para quando eu precisar fazer conexões com sensores, enfim, entender onde exatamente aquela informação está entrando e qual a melhor forma dela ser interpretada. Um outro ponto que passa muito aqui também diretamente sobre em relação à utilização de IoT e inteligência artificial, justamente por envolver essa necessidade de receber esses dados, né, vindo lá do ativo físico, e justamente meios de melhor processar e interpretar essas informações. Então, não basta eu só trazer 1 milhão de informações de campo, eu tenho que saber a melhor forma de processá-las. Então, aí entra a conexão justamente do IoT com a inteligência artificial. E aí é importante também o incremento de informações desde a fase de projeto, passando pela construção e operação. Então, o Santo Amaro colocou no começo, isso é uma visão que a gente tem muito forte aqui na Concremat, de buscar sempre isso, até porque hoje no nosso portfólio nós temos produtos que contemplam todas essas fases, né, desde a fase de projeto, construção e também operação. Então, a gente tem isso muito em mente, da importância de ter esse incremento de informações ao longo da vida útil daquele ativo como um todo, né? E aí, com um pouco desse conceito em mente, né, até para nivelar um pouco o entendimento, a gente entra aqui na sequência para falar um pouquinho sobre o estudo de caso, né? O estudo de caso nosso foi direcionado para obras de arte especiais, né, que contemplam as pontes, os viadutos. E aí a gente traz aqui um pouquinho por que, né, que a gente está buscando aí, né, enfim, uma plataforma com foco aí justamente nesse segmento, né? Então, nós trouxemos alguns dados aqui que ajudam a embasar aí tanto a importância quanto as condições do mercado nacional, né? Então,
Hoje, no país, a gente tem uma estimativa aí que tem mais de cerca de 137 mil obras de arte espalhadas pelo Brasil. Dessas, uma em cada cinco, né, um número até alarmante, requerem necessitam de intervenções para que estejam em sua condição plena de funcionamento, com estabilidade e segurança, né? E aí, em termos de um levantamento que também foi realizado pelo TCU aqui nesse caso, que somente uma fatia dessas obras de arte foram analisadas, né, que nesse estudo eram aproximadamente 4.400, representavam um patrimônio de 3 bilhões de reais. Né? Então, você tem um mercado enorme que precisa de intervenções para que eles operem da forma mais segura e estável possível. Então, mostra o tamanho do mercado. Né? E aí a gente começa a ver algumas condições na sequência, né? Então, quando a gente faz uma análise, né, das estradas do país, né, aproximadamente 60% delas têm algum problema, né, inseridas nelas também estão as pontes e viadutos, inevitavelmente, e aí o impacto econômico que começa a ter no país como um todo. Né? Então, em termos de problemas de pavimento, né, esses problemas oneram em 28% o custo do transporte. Né? Isso é extremamente relevante. O Brasil tem uma matriz logística muito pautada ainda em rodovias, então mostra o impacto que essas má condições causam na economia como um todo, né? Trazendo aí um custo adicional aí de mais de 3 bilhões de reais aos transportadores. Né? E, além disso, a gente tem uma condição que impacta no meio ambiente. Né? Então, com foco justamente em ESG, a gente observa que mais de 900 bilhões de litros de diesel são consumidos de forma desnecessárias, né? No sentido de você ter veículos e caminhões rodando ali em condições não desejáveis, né? E aí o que acarreta uma geração desnecessária de mais de 2,5 milhões de toneladas de dióxido de carbono. Né? Então, você tem um impacto, a gente tem uma condição de mercado muito ampla, um impacto econômico que acaba ocasionando no nosso país e também um impacto ambiental. Né? Então, na sequência, vou passar a palavra para o Leonardo, que aí vai trazer mais detalhes aí do projeto como um todo e de como ele foi desenvolvido aqui na Concremate. Léo, a palavra é com você. Bom, então eu vou trazer um pouco aí sobre o que a gente hoje está desenvolvendo na Concremate, né? O que a gente já desenvolveu e quais são os próximos passos de desenvolvimento, os resultados que a gente obteve. Então, hoje o que a gente vem fazendo é uma plataforma integradora, né? Onde a gente vai ter ali todos os dados de campo, de escritório, os dados que são levantados em campo também, trazendo ali uma plataforma que seja integradora para o Digital Twin. Então, a ideia é que o conceito seja aplicado de uma forma onde a gente tenha o ativo, sempre todas as informações sejam direcionadas ao ativo. Então, a primeira parte do nosso projeto seria o escaneamento da geometria dos ativos, nesse caso aqui de obras de arte. Então, a gente faz isso com o laser scan, modela, né? No próximo passo faz a modelagem em BIM com elementos parametrizados. E no terceiro passo, a gente teria ali a plataforma integrando tudo isso, todas as informações com a informação visual do ativo, recebendo informação de campo e as pessoas que fazem a gestão dessa operação e manutenção consumindo informação na plataforma. Então, trazendo exemplo aqui do que é o sistema hoje a gente denomina ele de SIGA, Sistema Integrado de Gestão de Ativos. Então, o que a gente tem de input, né? De entrada, teria o modelo tridimensional em BIM, as inspeções de campo feitas por mobile integrado ao modelo, direcionado, né, com o modelo, e a parte de sensoriamento de dados, né? Então, integração com dados de sensores que estariam nos ativos.
Isso reflete no output de diagnósticos técnicos, onde a gente pode ali suportar informações de tomada de decisão, a gestão operacional, onde eu posso ali acompanhar o status desse ativo, a criticidade dessas anomalias que eu encontro na inspeção, o prazo de correção e o custo disso. E a visão gerencial, onde eu posso fazer uma análise do portfólio completo de um cliente. E tudo isso ali a gente, então, está falando sobre gestão integrada, que suporta a tomada de decisão, e isso está em alinhado ali com a estratégia BIM-BR do decreto 9.983, é, que tem ali o alinhamento até 2000 se eu não me engano, 2028, que é a parte de gestão de manutenção, de operação e manutenção de ativos. Então, como a gente fez isso? No nosso fluxo hoje, ele funciona basicamente, a gente realiza a digitalização dos ativos de campo via laser scanner. Muitos desses ativos hoje não contam com projetos, né? Não tem os projetos de construção, então a gente digitaliza esses ativos, faz o processamento de dados das nuvens de pontos geradas pelo laser scanner pelo Recap Pro, realiza a modelagem em BIM desses ativos no Revit, com auxílio ali do Inventor para algumas peças. Então, em alguns casos aí tem alguns ativos com elementos que não são comuns, né? Então, a gente utiliza o Inventor para fazer a modelagem desses elementos e abastecer o Revit para fazer a modelagem final. Carrega isso, o modelo final, no BIM 360, que é o aplicativo que a gente usa em campo, né, o mobile que a gente vai para campo, fazer a identificação das anomalias nesses ativos, né, nas obras de arte. A partir disso, a gente faz a integração com o Autodesk Forge, com o nosso sistema, onde ali a gente vai ter todas as informações gerenciais e o Forge vai abastecer o Power BI, o Microsoft Power BI, onde a gente vai gerar dashboards de acompanhamento de portfólio e os dados, o Forge vai receber em tempo real os dados de sensores que estão locados nos ativos, né? Então, ele tanto consome dados de sensores quanto abastece o BI de dados. Falando especificamente sobre o Forge, a gente utiliza algumas APIs do Forge, né? Aqui estão todas as APIs que estão disponíveis, e a gente utiliza a API do Viewer, o Data Management, o BIM 360 e a parte de autenticação. São as 4 APIs que a gente está usando por enquanto na nossa aplicação. Aqui a gente trouxe um vídeo para exemplificar aí o funcionamento da ferramenta. Aqui a parte de levantamento com laser scan, né, a Bubble View, uma visualização 360 do ativo em questão. Aqui já é a nuvem de ponto em si, mostrando aí o ativo levantado, escaneado, né? Uma outra visualização do ativo escaneado. E aí ocorrendo o processo que a gente chama de scan to BIM, o ativo modelado aqui no caso. Esse exemplo sobre o que eu falei sobre o Inventor, essa peça a gente foi modelada no Inventor e abasteceu o Revit para construção aí do modelo final. Como a gente pode ver, todos os elementos estão modelados em separado, né, com suas propriedades e tudo mais. Uma visualização do modelo. Então, aí mostrando a comparação entre o ativo
e a modelagem. Aí a parte de campo, então a gente tem o BIM 360 fazendo a função ali auxiliando a inspeção do fiscal. Ele está fazendo uma inspeção, ele encontrou uma anomalia em uma das vigas, ele abriu ali isolou esse elemento, criou a anomalia no BIM 360, anexou uma foto da anomalia. Então a gente parametrizou ali nosso formulário, que seria o nosso padrão aqui de coleta de informação para campo, mostrando aí todas as informações. Aí já na aplicação do SIGA, onde a gente mostra uma visualização, né? Essa é a API do Viewer da Forge, a visualização do modelo. Então, a mesma visualização no real, né? Com o fiscal aplicando ali também algumas anomalias referentes ao passeio. Então, ele anexando a, a comprovação da anomalia, né? E aí, essas anomalias, esses dados de campo são integrados para o SIGA-OE, onde a gente vê ali todos o problema que foi encontrado, o resumo dele, quais são as dimensões dessa anomalia, qual é a causa provável, a imagem de comprovação, e ali a gente consegue, todos esses dados eles integram no BIM 360, desculpa, no Power BI automaticamente, e a gente tem dados de gestão ali para saber, dentro desse ativo, quais são as principais anomalias abertas, uma lista de anomalias, o principal motivo das anomalias, né, a causa provável predominante nesse ativo. E isso quando a gente tiver, quanto mais ativos tiver, eu consigo fazer uma gestão de portfólio referente a todos os ativos do parque do cliente. Um outro passo importante também que a gente consegue gerar a partir do modelo do Scan2BIM é a parte de documentação. Então, todos os ativos modelados, escaneados e modelados que não obtinham o projeto, a gente emitiu o projeto 2D também, né? Então, mostrando aqui a prancha 2D as pranchas 2D foram emitidas a partir do modelagem no Revit e também o relatório que hoje a gente gera a partir do Forge, ele é gerado automaticamente, então um passo aí que era de escritório, que demandava um certo esforço, a gente consegue hoje fazer automaticamente pelo sistema. Então, mostrando ali, ele dá um resumo da anomalia, a localização no modelo e as fotos de campo que foram tiradas em campo. Aqui uma outra visualização sobre as informações de sensores no ativo. Então, aqui a gente tem um sensor atrelado ao ativo e o Forge, o sistema mostrando aí qual que é a situação em tempo real dessas medições dos sensores diretamente no ativo. Então, aí a gente pode integrar acelerômetro, os sensores que eu precisar no ativo para colocar os dados em visualização em tempo real. Bom,
Falando um pouco sobre os desafios e um pouco sobre os resultados que a gente teve durante o desenvolvimento. Nossos desafios, os principais desafios que a gente encontrou durante esse tempo de desenvolvimento é o processamento de nuvem de pontos, né? A dificuldade com o tamanho de arquivos de nuvem de pontos. Então, a gente teve ativo aí que beirou 20, 30 gigas de processamento. Então, é uma dificuldade por conta de hardware, né? Aproveitamento da nuvem de pontos de referência para modelagem em BIM, desenvolvimento e integração entre diversas soluções. Então, foi um desafio que a gente já superou, esses dois últimos, os 3 desafios a gente acabou superando, e mudança no formato de consumo de informação, né? Então, relatórios e desenhos técnicos, a gente tem ainda o desafio de quebrar uma cultura sobre recebimento de desenhos em prancha PDF e relatórios físicos, né? Impressos e etc. Então, é um desafio que a gente ainda encontra com esse projeto. E os resultados que a gente tem é a redução do tempo de inspeção, né? A gente antes fazia uma inspeção no papel, que demorava mais. A gente tem assertividade de informação e tem até a alocação da minha anomalia, ela é mais precisa e as informações são mais assertivas. A velocidade de recebimento das informações no escritório, então antes eu tinha que pegar do papel, processar isso, colocar isso num formulário, enviar para o escritório fazer croquis das informações. Hoje a gente já elimina todos esses passos. Do campo já abastece o escritório e mesmo antes do fiscal sair do campo, o escritório já consegue começar a trabalhar. Evita retrabalho de digitalização das informações de campo. Então, como eu falei, o cara que vai para campo, ele não precisa mais chegar e ir para o escritório, passar uma ficha para o pessoal do escritório, para eles digitalizarem isso e continuarem o trabalho. O relatório, ele já é integrado ao modelo, e a gente tem uma expectativa de redução de 10% a 25% de despesa nos projetos que a gente utilizar o sistema. Falando também sobre os próximos passos que a gente tem para o sistema ele foi desenvolvido uma parte, outra parte a gente ainda tem outras fases de desenvolvimento, então vou apresentar para vocês aí quais são os próximos passos de desenvolvimento. Então, hoje a gente está na fase 3, a gente conta aí para 2022 a fase 3 e a fase 4 de desenvolvimento. O que eu mostrei aqui contempla a fase 1 e 2, que a gente concluiu até o meio do ano. E então, na fase 3, a gente vai fazer a otimização do processo de captura da captura em massa dos dados de geometria, né, com fotogrametria ou nuvem de pontos ou com laser scanner ou drones. A interoperabilidade do modelo entre software de modelagem 3D e a parte de análise de dimensionamento estrutural. Então, a gente tem um desafio que é a gente também tem que entregar a parte de análise estrutural dos ativos, então a integração do Revit ali com algum software de análise estrutural. A visão de portfólio georreferenciada, então ter todos os ativos georreferenciados em um mapa, facilitando a visualização espacial desses ativos. A integração com os dados de ensaios de campo, então outro passo importante do nosso fluxo, de nosso processo, são os ensaios de campo, então a gente quer levar isso para dentro do sistema. Então, extração de corpo de prova, laudo de ensaio, de laboratório, a partir da fase 3 estará tudo dentro do sistema. E agora no início de no início de 2022 a gente vai participar do Forge Accelerator em janeiro para otimizar a emissão de relatório que, como eu mostrei lá atrás. E na fase 4, a gente tem aí a utilização de sensores IoT, né, com compartilhamento de dados em tempo real. Então, a gente já vem testando isso desde o começo do desenvolvimento. Na fase 4, a gente vai chegar na solução final. Criação de níveis de alerta, então, e-mails, SMS, WhatsApp, a partir da determinação dos limites estabelecidos de trabalho do ativo. Então, eu tenho um sensor que ele pode variar dentro de um certo limite,
Quando ele estiver ultrapassando o limite, o nível de alerta vai ser definido para disparar ali um e-mail ou um SMS para as pessoas responsáveis saberem que a estrutura está fora do que seria ali do que foi determinado o normal de parâmetro, né? A retroalimentação do modelo para processamento de dados diretamente no software de análise estrutural. Então, a partir dessas anomalias, a gente quer retroalimentar esse modelo para fazer processamento ali, fazer uma nova análise estrutural com as anomalias. E a participação novamente no Forge Accelerator mais para o final do ano, que vem para integração com outras APIs, né? Vou passar. E é isso que a gente trouxe para essa sessão. Espero que tenham gostado e aproveitem o material. Obrigada, Leonardo. Obrigada, Guilherme. Obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente assistindo todo esse conteúdo que a gente trouxe para compartilhar com vocês hoje. Queria fazer apenas 2 considerações finais, tá? Primeiro, que a gente trouxe aqui os benefícios para a gente enquanto inspetora, enquanto empresa prestadora de serviço de consultoria para a parte de engenharia. Mas tem também o benefício do cliente, né, do dono gestor daquele ativo, com relação a uma plataforma como essa, que ele tem todos os seus sistemas, né, todos os seus ativos ali geridos do ponto de vista técnico, que permite com que ele faça previsões orçamentárias de manutenções e intervenções para os anos seguintes, e que ele também vá fazendo a atualização desses ativos. Então, anomalias que foram tratadas, ele consegue lá ir dar baixa que aquela anomalia foi executada, assim como retroalimentar com reinspeções que venham a ser realizadas ao longo do tempo. Tá? E uma consideração final é que a gente desenvolveu, como o Guilherme colocou, o sistema voltados para obras de arte especiais pela demanda e pela necessidade óbvia que a gente apresentou ali do seu conteúdo, mas ele é plenamente adaptável para qualquer tipo de estrutura, tá? Qualquer gestor que tenha um parque de ativos a ser geridos, seja ele de edificações, seja ele de barragens, seja ele de uma planta industrial, o sistema é apto para receber. A única questão que a gente muda é a linguagem das anomalias constantes dentro daquele ativo e todo o banco de dados, metodologias, porque as metodologias são diferentes, as anomalias são um pouquinho diferentes. Tá? Então, de novo, obrigada a todo mundo, obrigada ao Autodesk, e como o Léo colocou aí no final, temos vários eventos de vocês aí para estar participando, que tem ajudado a gente também com o desenvolvimento dessa e de outras inovações na empresa. Gratidão a todo mundo e ótimo evento para todos.